Olá! O Curta Ceará apresenta hoje para você trechos do documentário Uma Encruzilhada Aprazível, seguido de um bate-papo com seu realizador, Rui Vasconcelos. Nascido em Camocim, o documentarista, tradutor e também poeta Rui Vasconcelos tem seus textos incluídos em antologias nacionais e internacionais. Como realizador audiovisual, colaborou com o diretor cearense Alexandre Veras na produção de As Vilas Volantes, documentário que mostrava a vida e o cotidiano de vilas de pescadores do litoral leste do Ceará. Já como diretor, Rui Vasconcelos foi responsável por Uma Encruzilhada Aprazível, documentário que aborda com estilo minimalista o contraste entre os moradores da pequena cidade de Aprazível e o movimento das rodovias próximas. Veja agora. Ninguém mais torra café, ninguém pela mais milho, ninguém pela arroz, ninguém pela... Mas nesse tempo tudo era duro mesmo. Tudo. Tudo é feito.
fortalece, Senhor, dá saúde, paz e amor, Senhor, para cada um, Senhor, na glória. Pai eterno, Pai amado, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. O carro já se encontra de saída, viu? E a Dona Maria da Mota, Terezinha Maria da Mota, ela está esperando aqui mesmo pelos documentos. A quantia, não importa. Não importa mesmo só os documentos. Que ela mora distante. Eu queria avisar o pessoal aí de Gruaíra, Sacoleiras, que o seu Toninho Alvina já está de saída, viu? Pessoal de Gruaíras, seu Toninho avisa que já está de saída. No próximo bloco, um papo com Rui Vasconcelos, diretor do documentário Uma Encruzilhada Aprazível, que acabamos de assistir. Voltamos já! O realizador de audiovisual Rui Vasconcelos é o nosso convidado de hoje no Curta Ceará e conversa agora com o professor Felipe Barroso e o aluno Jader de Oliveira, ambos do curso de Comunicação Social da Unifor. Rui, quais são as suas referências culturais? O que o senhor costuma ler, ver ou escutar para compor o seu trabalho? Bem, a gente sabe que o cinema é uma arte compósita, né? É uma arte que é uma linguagem artística que convoca as outras modalidades, né, artísticas. Né? Então, desde muito cedo, eu me interessei, por exemplo, por literatura, né? Então, e também por música. Né? E esse interesse por literatura e por música tem um desdobramento dentro do trabalho que eu faço com cinema. Eu prefiro essa palavra cinema do que audiovisual, né? Embora isso esteja muito matizado, né, hoje em dia. Então, obviamente, há uma implicação muito grande, né, da questão, por exemplo, da literatura dentro do que eu faço, dentro do meu trabalho como cineasta. Né? Eu trabalho, por exemplo, com tradução também, né, e com tradução de obras literárias, né, para editoras de São Paulo, do Rio. Né? E esse trabalho de tradução também é um trabalho interessante no sentido de emprestar, né, algumas sugestões para o tipo de trabalho que a gente desenvolve com imagens. Né? Sim, mas então em termos de nomes, Rui, entre cineastas, escritores, que você prefere, que você julga que lhe influenciaram e lhe influenciam? Bem, é curioso, né, porque eu fui despertar, por exemplo, para o cinema tardiamente, né? Como eu disse, eu me interessava muito mais por literatura ou por música, né? E ocorreu durante uma época em que eu estava morando na Inglaterra, tinha um grande amigo, um alemão, né, que era muito interessado por cinema, e eu via cinema como uma coisa meio periférica ou secundária em relação à literatura, né? E foi esse amigo que era um cinéfilo, né, que de fato me fez me interessar mais por cinema, por analisar os filmes, ou não ir para o cinema só com aquele olho, né, mais descalço do espectador que vai à sala de cinema apenas para se divertir ou para espairecer. Né? E então, eu me lembro, por exemplo, o primeiro cineasta que eu cheguei a me entusiasmar, né, foi com o norte-americano John Cassavetes, né? Porque eu acho que o sistema de imagem do Cassavetes, né, a maneira dele montar os filmes, né, é muito diversa dessa maneira mais ortodoxa, né, dessa maneira mais padronizada, né, mais a Hollywood. Né. Na época nós não tínhamos a facilidade que nós temos hoje, né, com a internet, de praticamente atingir quase todas as cinematografias, né, nacionais, né, mas eventualmente quando havia uma amostra de um cineasta importante, né, de um Fellini, de um Bergman, né, e tal, a gente sempre ia assistir. E nessa parte de documentários,
gosto muito dos documentários do final do cinema mudo, ali final dos anos 20, início dos anos 30, né? Especialmente de três autores, né? De três cineastas. O primeiro é um holandês, né? Que se chama Joris Ivens, tem um curta maravilhoso de 14 minutos, né? Que se chama Chuva, Regen, né? em holandês. O segundo é um autor francês que começou como documentarista e depois migrou, né, para ficção, embora tenha feito só 2 features, né, 2 filmes de ficção, que se chama Jean Vigo, né? E tem um documentário muito interessante que se chama A Propos de Nice, né? A propósito de Nice, né? Que é um documentário sobre uma cidade, que é um balneário na França, né? E a maneira como ele elabora esse documentário também eu acho muito, vamos dizer assim, algo que antecipa, né, uma linguagem cinematográfica que só vai ser, de fato, utilizada de uma forma regular muito depois, né, muito adiante. Né? E tem um espanhol chamado Luis Buñuel, né, que talvez seja o mais conhecido dos três, né, pela grande quantidade de filmes de ficção que ele fez posteriormente. Né? Mas um dos seus primeiros trabalhos foi um documentário que causou um desconforto muito grande na Espanha, porque ele foi filmar justamente a região mais pobre, né, a região mais miserável, né, literalmente da Espanha, onde as pessoas passavam fome, né, morriam de malária, etc. Né. E esse documentário se chama Las Urdes. Né. Las Urdes, Urdes é o nome dessa região, é uma região na Extremadura, né, próximo de Portugal, né, já. E era essa região muito pobre, então o Buñuel fez esse documentário financiado, né, pelo governo republicano espanhol, né, era um governo revolucionário, etc. E que finalmente o filme acabou sendo censurado, né, porque mostrava essa realidade muito dura. Né, e não só por conta disso, né, por conta dos 3 filmes, né, serem filmes formalmente muito acabados. Né, e eu gosto muito disso. Né, eu gosto de um cinema que, mesmo aparentemente pareça, né, um tanto quanto aleatório quando você assiste para o espectador mais comum, né, mas que você sente uma ideia muito, muito profunda que antecede o filme. Né. Me parece que qualquer um desses 3 autores, né, tanto o Ivens, quanto o Vigo, quanto o Buñuel, né, eles escreviam muito, né, antes de se lançarem a fazer seus filmes. Né? E escrever é um exercício que te demanda, né? Porque você tem que colocar as ideias de uma maneira mais ordenada. Né? Acho que falar é muito fácil. Né? E sobre uma encruzilhada aprazível, onde é que surgiu essa ideia? Como é que você abordou o assunto? O que é que você acha do resultado? O encruzilhada aprazível é algo também ligado a locais, né? O aprazível surgiu quase como uma decorrência do Vilas Volantes, né, porque os meus documentários têm uma ligação profunda também com a minha experiência de vida. Né? A minha família toda é de Camusim. Né? Então eu vi essas histórias de pescadores desde de criança. Né? E eventualmente, vindo de Camusim para Fortaleza, a gente passa, né, num pequeno povoado, né, à beira da estrada, né, que fica numa encruzilhada, que se chama Aprazível, né? E que o sentido era esse, né? Era tomar como destino, né, do documentário um local que eventualmente é um local de passagem. Né? Ninguém vai, por exemplo, passar as férias em Aprazível, né? Que praticamente ninguém vai se fixar. Né? É um local eminentemente de passagem. Né? Eu queria documentar esse local de passagem, né? Saber o que acontece nesse local, né? De uma forma mais profunda, porque eu só passava, né, por lá quando nós viajávamos entre Camusim e Fortaleza. Né? De forma que seria descobrir os ritmos lentos, né, os tempos lentos, né, que são incapazes, né, de serem percebidos quando você passa a 100, 110 km por hora, né, numa estrada, e você vê aquele posto de gasolina com aquelas casinhas ao entorno, né? Que é basicamente do que se compõe o povoado de Aprazível, né?
para quem passa, né? Agora, se você chega com a equipe, né, e grava lá durante 15 dias, né, como nós fizemos, né, mais de 20 horas de imagens, né, e sons, aí você começa a perceber, né, um outro tempo, né, que não é o tempo dessa passagem, né, que não é o tempo rápido, né, do automóvel, do caminhão, né, etc., né, mas é o tempo de quem está ali fixado, né, inclusive com diversos trabalhos ou ocupações, né, que são basicamente imperceptíveis, né, para a maioria das pessoas que circulam, né, pela estrada. O sentido era esse. Né? E o resultado, o que você acha? Você sabe que algumas pessoas bateram e tal, né, se incomodaram, como é que você viu isso? Eventualmente, é difícil fazer um filme que seja um consenso, né? O que eu acho curioso é que os dois filmes em que eu estive envolvido, né, os dois filmes maiores, né, de maior envergadura, tanto o Vilas Volantes quanto o Aprazível, né, que foram financiados, né, por esse programa chamado Doc TV, que eu acho um programa muito bem desenhado, né, pelo Ministério da Cultura, porque descentra, né, a imagem está muito concentrada ainda, né, o sistema simbólico do Brasil ainda é muito pouco federativo, ainda está muito concentrado no Rio, em São Paulo, né? O Doc TV já é um pequeno ensaio, né, de desconcentrar, né, isso, né, jogando a produção audiovisual, né, para os mais diversos estados, né, sei lá, para o Acre, Rondônia, Piauí, etc., né, que eventualmente não tinham condições, né, de fazer documentários, né, com equipes da própria Rondônia, do próprio Piauí, etc., do Acre, né. Isso dói em muitas pessoas, né, também, né. Além disso, eu me preocupo muito pouco, né, com a questão da receptividade imediata, né, dos filmes, né. Eu quero fazer filmes que durem. Eu não tenho o menor pudor de dizer isso, né. Eu quero fazer filmes que sejam vistos daqui a 50 anos, né, e daqui a 50 anos as pessoas digam, esse filme foi bem realizado, né, há uma ideia por trás desse filme, né. Mas, enfim, eu acho natural, né, que algumas pessoas se sintam incomodadas, né, com certas ousadias, né, que eu diria que existem no Aprazível, né. E quando eu falava do Doc TV, eu acho interessante, né, que os dois, né, tanto as Vilas Volantes quanto o Aprazível, né, foram escolhidos pelos organizadores do Doc TV em Brasília, né, como modelos, né, quando se foram apresentar, né, os documentários realizados para os realizadores do ano seguinte, né. Então eu digo, a gente está no caminho certo, né, porque quem saca de cinema, né, está percebendo, né, que o cinema feito aqui no Ceará está sendo um cinema que tem uma sofisticação, né, e tem, né. Eu acho que hoje em dia a gente tem um polo importante aqui. Em sua opinião, o que um bom roteiro precisa ter para produzir um material instigante? Eu gosto de um roteiro que tenha também uma dimensão estética, né, que seja um roteiro bem escrito, no sentido de que, quando a equipe lê, né, esse roteiro seja capaz, né, de motivar a equipe pela própria elocução, né, pela própria forma, né, como ele transmite a ideia do filme para a equipe que vai gravar o filme, né. Isso é fundamental, né. Certa vez uma professora da Federal de Santa Catarina, a Cláudia Mesquita, me sugeriu que publicasse, por exemplo, o roteiro do Aprazível, né, de uma encruzilhada aprazível, né? Mas eu acho isso um exercício vão, né? Porque o roteiro, na verdade, ele é escrito de fato para a gravação do filme, né? E por mais que você elabore, né, o roteiro no sentido de ele ter uma certa sofisticação, inclusive literária, né? Isso é uma coisa de só menos, né, diante da, vamos dizer assim, da missão, né, do objetivo, né, princípio do roteiro, né, que é, vamos dizer assim, conseguir, né, conseguir fazer esse filtro, né, essa tradução, né, entre o que está na cabeça do diretor, né, e o que vai resultar, né, como edição final, né, no filme, né, o resultado final do filme, né. Quer dizer, esse é o sentido do roteiro, né. Quer dizer,
O sentido do roteiro é ser capaz de prever, né, o antever, né, o máximo possível, né, o filme já realizado, já editado. Né. Ele é apenas uma sugestão, né, mas ele tem que ser, como sugestão, né, uma boa sugestão, né, uma sugestão que tente se aproximar o máximo possível da solução final de edição. E aqui termina mais um Curta Ceará. Mande dicas ou sugestões para o nosso endereço eletrônico curtaceará@unifor.br. Você também pode assistir a este e outros programas pelo site da Unifor. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!